Boa noite, vamos continuar aqui com o livro A História da Igreja e vamos iniciar a leitura hoje desse ponto. Wycliffe, um herege. Wycliffe alcançara, então, grandão e recebera muitos sinais do favor real. No final do ano de 1375, ele foi nomeado pela coroa à reitoria de Lutherworth, em Leicestershire, que foi sua casa pelo resto de sua vida. Embora ele frequentemente visitasse Oxford, mas os perigos estavam se acumulando ao redor de outras partes. Ele incorrera no desagrado do Papa e dos prelados. Em Lutherworth e nas aldeias vizinhas, ele era um pregador vernáculo, simples, ousado. Em Oxford, ele foi o grande mestre. Mas, seja na cidade ou no campo, ele ergueu sua voz contra a disciplina da igreja, as vidas escandalosas dos religiosos, sua ignorância, sua negligência na pregação e o abuso de seus privilégios como eclesiásticos para abrigar criminosos notórios. É natural que falar tão francamente fosse ofensivo. O professor foi acusado de heresia e intimado a comparecer perante a convocação que iniciou suas sessões em fevereiro de 1377. Wycliffe respondeu à citação e seguiu para a Catedral de São Paulo, em Londres, mas não foi sozinho. Ele estava acompanhado por João de Gante, Duque de Lancaster, e o Conde Percy, Marechal da Inglaterra. Os motivos desses grandes personagens eram, sem dúvida, políticos e não acrescentavam nenhuma honra ao nome ou à causa de Wycliffe. Mas encontramos uma estranha colisão e confusão entre religião e política na história de todos os reformadores. William Courtenay, filho do conde de Devon, era então bispo de Londres e nomeado presidente da Assembleia pelo arcebispo Shrewsbury. O orgulhoso e arrogante bispo ficou com grande desgosto ao ver o herege apoiado pelos dois nobres mais poderosos da Inglaterra. Tão grande foi a multidão de pessoas para testemunhar
esse emocionante julgamento, que o conde marechal assumiu a autoridade de seu cargo para abrir caminho até a presença dos juízes. O indignado bispo se ressentiu com o exercício do poder do marechal dentro da catedral. Entre aspas aqui. Se eu soubesse, meu senhor, disse Courtenay a Percy bruscamente, abre aspas, que afirmarias ser mestre nesta igreja, eu teria tomado medidas para impedir tua entrada. Lancaster, que na época administrava o reino, respondeu friamente, entre aspas, que o marechal usaria a autoridade necessária para manter a ordem, apesar dos bispos. Quando chegaram ao tribunal da Capela Lade, o Lady Percy exigiu um assento para Wycliffe. Courtenay cedeu à sua raiva e exclamou em voz alta: ele não deve se sentar. Os criminosos devem permanecer em pé diante de seus juízes. Palavras ferozes se seguiram de ambos os lados. O duque começou a humilhar o orgulho, não só de Courtenay, mas de todo o clero da Inglaterra. O bispo respondeu com uma humildade provocadora e falsa que sua confiança estava somente em Deus. Seguiu-se uma cena de grande violência. E em vez do inquérito proposto, a Assembleia se desfez em confusão. Os partidários do bispo teriam caído sobre o duque e o marechal. Mas eles tinham força suficiente para sua proteção. Wycliffe, que permanecera em silêncio, escapou sob a proteção deles. Embora todas as pessoas fossem, então, católicas romanas, muitos eram a favor de uma reforma. Estes eram chamados de Wyclifitas e, prudentemente, permaneceram em suas próprias casas durante essa agitação. O partido clerical, que havia lotado a catedral, enchia as ruas com seu clamor. A população se levantou. Um tumulto selvagem começou. Os desordeiros primeiro atacaram a casa de Percy, mas depois de abrirem todas as portas e vasculharem todos os cômodos, sem encontrá-lo, imaginaram que ele deveria estar escondido no palácio de Lancaster. Eles correram para o Savoy, na época, o edifício mais magnífico do reino. Um clérigo que teve a infelicidade de ser confundido com Lord Percy foi morto. Os braços do duque foram torcidos como os de um traidor. O palácio foi saqueado.
e outros ultrajes poderiam ter sido cometidos, não fosse a interposição do bispo, que tinha motivos para temer as consequências de tais procedimentos ilegais. Dá uma pausa aqui. Wycliffe e as bulas pontifícias. Wycliffe estava novamente em liberdade. As severidades que seus perseguidores tinham planejado contra ele não foram infligidas. E ele continuou a pregar e instruir o povo com zelo e coragem inabaláveis. Mais ou menos nessa época, havia 2 papas, ou antipapas, um em Roma e um em Avignon, ou Avignon. Esse fato é mencionado na história como o grande cisma do Ocidente e caricaturado por alguns escritores como o anticristo fendido ou de 2 cabeças. Por qual das cabeças a alegada sucessão apostólica fluiu? Deixamos para o leitor julgar por si mesmo. Wycliffe denunciou ambos os papas como anticristos e encontrou forte simpatia nos corações e mente das pessoas. Seguiram-se as cenas mais vergonhosas. O pontífice de Roma proclama guerra contra o pontífice de Avignon. Uma cruzada é pregada em favor do primeiro. As mesmas indulgências são concedidas aos cruzados da antiguidade que foram para a Terra Santa. Orações públicas são oferecidas, por ordem do primaz, em todas as igrejas do reino, pelo sucesso do pontífice de Roma contra o pontífice de Avignon. Os bispos e o clero são chamados a impor a seus rebanhos o dever de contribuir para esse, entre aspas, propósito sagrado. Sob o comando do capitão Mitrado, Spencer, o jovem bispo marcial de Norwich, os cruzados avançaram. Eles tomaram Gravelines e Dunkerque, na França. Mas que terrível! Esse exército do Papa
chefiado por um bispo inglês, superou a desumanidade comum da época. Homens, mulheres e crianças foram feitos em pedaços em um vasto massacre. O bispo carregava uma enorme espada de 2 mãos, com a qual parece ter abatido, com grande boa vontade, o rebanho inflexível do Papa rival em Avignon. O testemunho e o triunfo de Wycliffe. Essa expedição só poderia terminar em vergonha e desastre. Isso abalou o papado em seus alicerces e fortaleceu grandemente a causa do reformador. De 1305 a 1377, os papas foram pouco mais do que vassalos dos monarcas franceses em Avignon. E desde então até 1417, o próprio papado foi despedaçado pelo grande cisma. Rapidamente aqui, irmão, cisma aqui, pelo que os irmãos explicam, aonde eu entendo, são divisões dentro do próprio sistema. São partidos dentro do próprio sistema. Tipo o que acontecia em Corinto, né? Na Assembleia de Corinto, tinha aqueles grupinhos que tinham suas preferências por líderes. Continuando aqui. Mas os lacaios do Papa continuaram ávidos e constantes em sua busca pelo herege. Dezenove artigos de acusação contra ele foram apresentados a Gregório XI, Gregório XI. Em resposta a essas acusações, 5 bulas foram despachadas para a Inglaterra, 3 para o arcebispo, uma para o rei e uma para Oxford, ordenando um inquérito sobre as doutrinas errôneas de Wycliffe. As acusações contra ele não eram sobre suas opiniões contra o credo da igreja, mas contra o poder do clero. Ele foi acusado de reviver os erros de Marcílio de Pádua e John Galdun, os defensores do monarca secular contra o Papa. Wycliffe foi citado uma segunda vez para comparecer perante os mesmos delegados papais. Mas nesta ocasião não foi na Catedral de São Paulo, mas em Lambeth. Ele não tinha mais o Duque de Lancaster e o Conde Marechal ao seu lado. Ele confiava no Deus vivo. Abre aspas. As pessoas pensaram que ele seria devorado, sendo levado para a cova dos leões. Fecha aspas. E muitos dos cidadãos de Londres forçaram-se à entrada
na capela. Os prelados, vendo seus olhares e gestos ameaçadores, ficaram alarmados. Mas mal os procedimentos começaram, quando uma mensagem foi recebida da mãe do jovem rei, a viúva do príncipe negro, proibindo-os de prosseguir com qualquer sentença definitiva a respeito da doutrina ou conduta de Wycliffe, entre aspas, os bispos de Walsingham, o advogado papal, abre aspas, que se professaram determinados a cumprir seu dever, apesar das ameaças ou promessas, e até mesmo com risco de vida, foram como juncos sacudidos pelo vento e ficaram tão intimidados durante o exame do apóstata que seus discursos eram suaves como óleo para a perda pública de sua dignidade e para o dano de toda a igreja. E quando Clifford pomposamente entregou sua mensagem, eles ficaram tão tomados de medo que qualquer um pensaria que eram como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Assim, esse falso mestre, esse completo hipócrita, escapou da mão da justiça e não pôde mais ser convocado perante os mesmos prelados, uma vez que a comissão deles expirou com a morte do Papa Gregório XI. A morte de Gregório e o grande cisma no papado se combinaram, na boa providência de Deus, para livrar Wycliffe das mãos cruéis da perseguição, que sem dúvida o havia marcado como sua vítima. Ele, portanto, retornou às suas ocupações anteriores e, por meio de seus discursos de púlpito, suas palestras acadêmicas e seus vários escritos, trabalhou para promover a causa da verdade e da liberdade. Ele também organizou, nessa época, um grupo itinerante de pregadores que deveriam viajar pela terra pregando o Evangelho de Jesus Cristo, aceitando a hospitalidade pelo caminho e confiando no Senhor para suprir todas as suas necessidades. Eles eram chamados de, entre aspas, sacerdotes pobres. E não raro, eram perseguidos pelo clero. Mas a simplicidade e seriedade desses missionários atraíam multidões de pessoas comuns ao seu redor. Dá uma pausa aqui. Sigo daqui, não. Viu, Dal? Eu vou seguir daqui. Ah, certo. É Jefferson, né? Pronto. Wycliffe e a Bíblia. Sem prosseguirmos mais minuciosamente sobre os trabalhos gerais de Wycliffe, ou sobre as conspirações de seus inimigos para interrompê-lo, agora tomaremos nota do que foi a grande obra de sua vida útil.
a versão completa em inglês das Sagradas Escrituras. Nós ouvimos atacando corajosamente e sem medo e expondo os incontáveis abusos do papado, revelando a verdade aos estudantes e zelosamente pregando o evangelho aos pobres. Mas agora o vemos empenhado em uma obra que enriquecerá 1000 vezes mais a sua própria alma. Ele se envolveu ainda mais exclusivamente com as Escrituras Sagradas. Só depois de se familiarizar mais uma com a Bíblia é que ele rejeitou as falsas doutrinas da Igreja de Roma. Uma coisa é ver os abusos externos da hierarquia. Outra é ver a mente de Deus nas doutrinas de sua palavra. Assim que a tradução de um trecho foi concluída, o trabalho dos copistas começou, e a Bíblia logo foi amplamente distribuída, seja no todo ou em partes. O efeito de trazer assim para casa a palavra de Deus para os iletrados, para os soldados cidadãos e as classes mais baixas. É algo que está além do poder humano de estimar. Mentes foram iluminadas, almas foram salvas e Deus foi glorificado. Wycliffe disse um de seus adversários, abre aspas aqui, tornou o evangelho algo comum e mais aberto a leigos e mulheres que sabem ler do que costuma ser para os escriturários bem instruídos e de bom entendimento. De modo que a pérola do evangelho está sendo espalhada e pisada aos porcos. Fecha parênteses. Aspas que diz. No ano de 1330, a Bíblia em inglês estava completa. Em 1390, os bispos tentaram fazer com que a versão fosse condenada pelo parlamento, para que não se tornasse ocasião para heresias. Mas João de Gante declarou que os ingleses não se submeteriam à degradação de lhes ser negada uma Bíblia vernácula. A palavra de Deus e a fé de seu povo, foi dito. E mesmo que o Papa e todos os seus membros desaparecessem da face da terra, nossa fé não falharia, pois se baseia somente em Jesus, nosso Mestre e nosso Deus. Fecha aspas. Tendo falhado e a tentativa de proibição, a Bíblia inglesa se espalhou por toda parte, sendo difundida principalmente por meio dos esforços dos padres pobres. Assim como foi com os pobres homens de Lyon em um período anterior. O leitor cristão não deixará de identificar a mão do Senhor nesta grande obra. O grande e divino instrumento estava agora pronto e nas mãos do povo, por meio do qual a reforma do século XVI seria realizada. A palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, é resgatada dos obscuros mistérios da escolástica, das estantes empoeiradas dos claustros, da obscuridade das eras e dada ao povo inglês em sua própria língua materna.
Quem pode estimar tal bênção que as milhares de vezes e as milhares de línguas que louvaram ao Senhor para sempre deem a resposta? Mas, que maldade assassina de algumas de almas do sacerdócio romano em esconder a palavra da vida dos leigos. Será a gloriosa verdade do amor de Deus ao mundo no dom de seu Filho, da eficácia do sangue de Cristo para purificar de todo pecado. Deveria ser ocultada da multidão que parece vista apenas por poucos privilegiados. Não há refinamento na crueldade na face de toda a terra que se compare a isso. É a ruína da alma e do corpo no inferno para todo sempre. Traduções parciais. A primeira tentativa de algo parecido com a tradução vernácula de uma parte das Sagradas Escrituras parece ter sido realizada no século VII. Até este período, elas estavam disponíveis apenas na língua latina na Inglaterra e estando principalmente nas mãos do clero. O povo, em geral, recebia o que sabia da revelação de Deus por meio da instrução deles. Mas, como a maioria dos padres não sabia nada mais do que eram obrigados a repetir no culto da igreja, as pessoas ficaram em total escuridão. O venerável Beda menciona um poema em língua anglo-saxônica, que leva o nome de Caidimon, que fornece com fidelidade tolerável algumas das históricas da Bíblia, mas, devido ao seu caráter épico, não foi classificado com as versões dos escritos sagrados. Mesmo assim, foi o início desta obra abençoada, pela qual podemos ser verdadeiramente gratos. Pode ter dado a ideia a outros mais competentes e sido precursor das traduções reais. No século VIII, Beda traduziu o Credo dos Apóstolos e a Oração do Senhor para o anglo-saxão, que ele frequentemente apresentava a padres analfabetos. E um de seus últimos esforços foi uma tradução do Evangelho de São João, que supõe-se ser a primeira parte do Novo Testamento, que foi traduzida para a língua vernácula do país. Ele morreu em 735. O rei Alfredo, em seu zelo pelo aprimoramento de seu reino, não negligenciou a importância das escrituras vernáculas. Com a ajuda dos sábios de sua corte, ele mandou traduzir os 4 evangelhos. E Elfrico, no final do século X, havia traduzido alguns livros do Antigo Testamento. Por volta do início do reinado de Eduardo III, Guilherme de Sorehan traduziu o Saltério para a língua anglo-normanda, e ele foi logo seguido por Ricardo Rolle, padre da Capela de Ampoli. Ele não apenas traduziu o texto dos Salmos, mas acrescentou um comentário em inglês. Ele morreu em 1347. O Saltério parece ser o único livro das Escrituras que foi totalmente traduzido para o inglês antes da época de Wycliffe.
mas era chegado o momento, na providência de Deus, para a publicação de toda a Bíblia e para sua circulação entre o povo. Cada circunstância, apesar do inimigo, foi anulada por Deus para favorecer o nobre desígnio de seu servo. Tendo recebido muitos avisos, muitas ameaças, e experimentado algumas fugas por um triz de masmorra repugnante e de pilhas de chamas, foi permitido ao Wycliffe encerrar seus dias em paz, no meio de seu rebanho e seus trabalhos pastorais em Lutherworth, depois de 48 horas de doença devido a um ataque de paralisia. Ele morreu no último dia do ano de 1384. Então, um tempinho. Reflexões sobre a vida de Wycliffe. O cristão humilde, a testemunha ousada, o pregador fiel, o professor competente e o grande reformador saíram de cena. Ele foi descansar e sua recompensa está nas alturas. Mas as doutrinas que ele propagou com tanto zelo nunca podem morrer. Seu nome em seus seguidores continuou formidável contra os falsos sacerdotes de Roma. Entre aspas, de cada 2 homens que você encontra pelo caminho, disse um adversário amargurado, um é o Wyclifita. Fecha aspas. Ele foi usado por Deus para dar um impulso ao questionamento cristão que foi sentido nos cantos mais distantes da Europa e que continuou através dos tempos futuros. Vamos dar... Volta um pouquinho, para a gente ver essa nota aí. A nota 7. É só referência, irmãos. Para maiores detalhes sobre as primeiras traduções para o inglês, consulte o prefácio da Bíblia de Wycliffe, editada pelo reverendo Josiah Fochal e C. Frederick Madden, ambos do Museu Britânico. É um livro nobre, em fólio de 4 volumes, impresso na University Oxford, e um nobre monumento ao zelo e devoção cristã, sob a proteção da mão de Deus. Veja também o prefácio de English Extra, de Bagster. Isso. Pronto, irmãos. Continuando naquela leitura. Nenhuma pessoa expressou um senso mais justo na influência dos trabalhos bíblicos de Wycliffe do que o Dr. Lingard, o historiador católico romano. Assim ele escreve, abre aspas, ele fez uma tradução, multiplicou cópias com a ajuda de transcritores e, por seus padres pobres, recomendou seus ouvintes a sua leitura. Nas mãos deles, tornou-se um motor de poder incrível. Os homens ficaram lisonjeados com apelo a seu julgamento particular das Escrituras. As novas doutrinas insensivelmente adquiriram partidários e protetores nas classes mais altas, os únicos familiarizados com o uso das letras. Um espírito de questionamento foi gerado, e as sementes daquela revolução religiosa que, em pouco mais de um século, surpreendeu e confusionou as nações da Europa, foram lançadas.
Muitas das doutrinas de Wycliffe estavam muito adiantadas em relação à época em que ele viveu. Ele antecipou os princípios de uma futura geração mais iluminada. Continuando aqui. Só a Escritura é a verdade, disse ele, e sua doutrina foi formada somente sobre esse fundamento. Mas foi a tradução e circulação da Bíblia que deu eficácia duradoura às santas verdades que ele ensinou. E foi a coroa imperecível de todos os seus outros trabalhos. O tesouro que ele legou para o futuro e para épocas melhores. Enquanto Wycliffe confinasse suas veementes denúncias ao espírito anticristão da corte de Roma, à riqueza do clero e aos dogmas peculiares do papado, ele poderia contar com muitos protetores poderosos. Ele poderia varrer um a um os muitos abusos do sistema. Mas assim que ele ascendeu à região mais elevada da verdade positiva e da graça gratuita de Deus, o número e entusiasmo de seus seguidores declinou rapidamente. Sua controvérsia doutrinária garantiu seu banimento de Oxford, cerca de 2 anos antes de sua morte. Mas isso, na providência de Deus, foi permitido para dar-lhe um período de repouso no final de uma vida laboriosa e tempestuosa. Por muitos anos, ele pregou as doutrinas mais distintas dos reformadores do século XVI, especialmente as definidas por Calvino. Mas a sua oposição à doutrina romana da salvação pelas obras o levaria naturalmente a falar com veemência, abre aspas, acreditar no poder do homem, na obra da regeneração, fecha aspas, dizia ele. Continuando, e é a grande heresia de Roma, e desse erro veio a ruína da igreja. A conversão procede somente da graça de Deus, e o sistema que atribuiu em parte ao homem e em parte a Deus é pior do que o pelagianismo. Cristo é tudo no cristianismo. Todo aquele que abandona aquela fonte que está sempre pronta a dar vida e se volta a águas lamacentas e estagnadas é um louco. A fé é um dom de Deus. Ela põe de lado todo o mérito humano e deve banir todo o medo da mente. Que os cristãos se submetam não à palavra de um padre, mas à palavra de Deus. Na igreja primitiva, havia 2 ordens, bispos e diáconos. O presbítero e o bispo, ou supervisor, era a mesma pessoa. A chamada mais sublime que o homem pode alcançar na terra é a de pregar a palavra de Deus. A verdadeira igreja é a assembleia dos justos por quem Cristo derramou seu sangue. Perdão, irmão, já tinha uma aspa, ele está fechando agora. Tais eram os pontos essenciais da pregação em panfletos de Wycliffe por quase 40 anos, proclamados com grande fervor e habilidade em meio à escuridão papal, à superstição e às piores formas de mundanismo. Escrever as palavras que foram transmitidas à posteridade tão grandiosa, tão gloriosamente, uma obra do Espírito de Deus em nossa terra.
faz com que o coração se expanda e se eleve ao trono da graça em louvor e ação de graças não fingido, sem mistura, sem fim. Os papas cardeais, arcebispos, bispos, abades e doutores que tinham sede de seu sangue ou decaíram das páginas da história, ou então associados em nossas mentes ao demônio da perseguição, enquanto o nome e a memória de John Wycliffe continuam a ser mantidos com veneração intacta e crescente. Creio que os Lollardos podemos estar dando continuação amanhã. Hoje já são 9h06. Até aqui, irmãos.